aos dois. E deixem-me dizer que, olhando para a minha próxima convidada, jamais nos passaria pela cabeça o passado que ela tem. Até porque é realmente uma mulher, eu disse-lhe lá fora, mas digo aqui porque eu gosto de dizer estas coisas, é uma mulher muito bonita, elegantíssima, com uma presença extraordinária. Olá, muito boa tarde, Dálida. E é mesmo isto, olhando para si, não se imagina tudo o que ficou para trás? Não, por acaso, olhando para trás, para mim é apenas uma história. Nem parece que vivi aquilo que vivi. Mas só pelo facto de estar aqui hoje, acredito que só essa história valeu a pena. Eu acho que sim, e também acho que pode ajudar muita gente. Mas vamos recuar. Sim, acho que sim. E vamos recuar à infância, à altura onde... Exatamente, portanto, da minha história pessoal, eu quando era miúda, a minha mãe, que era nortenha, eu ia à casa da minha avó e na altura a minha avó dava-nos uma coisa que era sopas de cavalo cansado, que era o vinho com pão. Sim. E era uma coisa muito natural e ela na altura dava aquilo de uma forma muito ingênua. Era a minha irmã, a minha prima, que na altura também estava connosco, e eram hábitos que na altura se tinham, mas que nunca tendo consciência qual seria o impacto que aquele hábito tão ingênuo pudesse ter nós, que éramos crianças na altura. Isso acontecia quando ia à casa da sua avó, mas só na casa da sua avó, ou seja, depois no dia-a-dia vocês estavam, e nomeadamente no seu caso, estavam longe do álcool, não havia? Sim, principalmente na casa da minha avó, e ainda assim, nós saímos lá na altura do verão, passar férias. Não era assim uma coisa que acontecesse o ano inteiro. Mas lembro perfeitamente ter esta memória de miúda de fazer este tipo de ritual lá na casa da minha avó, é engraçado. Então quando é que o consumo do álcool começa a acontecer com regularidade? Talvez por volta dos meus 14 anos, 14, 15 anos. Mas em que situações? Em jantares. Em jantares. Começou pelos jantares de família, por exemplo, em que eu começava a beber um copo de vinho ou um copo de cerveja. E ninguém dizia nada? Ninguém dizia nada, porque aquilo realmente era uma coisa que era normal. E realmente um copo de vinho ou um copo de cerveja também não faz mal, é o que se costuma dizer. A questão é que eu na altura já tinha alguma dificuldade em lidar comigo emocionalmente e comecei a sentir que ao consumir álcool, aquilo fazia-me sentir bem. Desinibia-se? Sim, então às escondidas dos meus pais, eles davam-me um copo, punham um copo de vinho, eu bebia um bocadinho e se calhar nas escondidas, se calhar ia buscar uma garrafa e acabava por consumir... Muito mais do que eles julgavam. Mais do que eles julgavam, sim, era às escondidas. E isso foi-se arrastando, ou seja, com os anos foi-se arrastando e se calhar foi-se intensificando também. Foi-se intensificando, exatamente, tanto que eu na altura do liceu já consumia bastante. Eu saía das aulas, ia ter com os meus colegas. O que é consumir bastante para termos... 10, 15 cervejas. Já era bastante, sim. E na altura fazíamos aquilo naturalmente. Todos nós fazíamos a mesma coisa. Saíamos das aulas, ou então havia aqueles buracos, quando uma pessoa faltava, lá íamos nós. Conseguiu estudar, ou optou por estudar até quando? Final 12º? 12º ano. Consegui acabar Aliás, eu era uma aluna até inteligente. Era inteligente. Portanto, até o 12º. E depois não estudou mais por opção sua? Não estudei mais por opção minha, porque, entretanto, ao acabar o 12º ano, também tive um acidente de motorizada. Acabei por ficar um ano em recuperação. E durante esse ano que esteve em recuperação, nomeadamente até no tempo que se calhar esteve em hospital, deve ter estado algum tempo em hospital? Por acaso eu tive pouco tempo. Foi? E disse mesmo ao médico que eu vou sair daqui dentro de um mês. E passado 20 dias eu saí do hospital, nem o médico queria acreditar que eu tivesse saído tão rapidamente. Tão rapidamente. Mas quando saiu do hospital e, portanto, depois desse acidente que teve, não voltou a estudar, provavelmente quis trabalhar e... Sim, eu queria trabalhar. E ter queria a sua independência. Queria sair, queria a minha liberdade, queria viver, não queria estar na casa dos meus pais. E tudo aquilo que eu fazia era sempre uma forma de sair de onde eu estava para fazer outras coisas que eu tinha mais vontade de fazer. E no meio disto tudo, o consumo de álcool aparecia quase que naturalmente? Sim, eu consumia quase numa base diária, sem me aperceber, sem ter consciência que realmente era viciada.
E este aspecto que agora frisou é muito importante porque, na verdade, as pessoas, na maior parte das vezes, elas não se apercebem. Aquilo Não vai querem indo, ou não se quer saber, e vai indo, vai indo. Até que há um momento, e era importante perceber em que idade é que isso aconteceu, em que o álcool já não chega. Exatamente. É preciso acrescentar mais alguma coisa, Dália. Exatamente. Comecei, entretanto, a consumir AX, o que chamam das famosas ganzas. Comecei a consumir AX também no sentido porque me queria sentir melhor. Queria sentir aquilo que eu achava que não conseguia sentir quando não consumia. E a da altura até funcionava. Até que chegou uma altura que experimentei cocaína. E a cocaína, a sensação que dá quando consumimos cocaína é uma sensação de sou a rainha do mundo. Poder. De poder, como se estivesse ali no cimo do barco do Titanic. E essa ilusão que, ao consumir aquela substância que eu sentia, facilmente o meu corpo começou a gostar muito de sentir aquilo e comecei a habituar-me a consumir. E comecei a consumir cada vez com mais frequência. Isto foi num crescendo até que se atravessa aqui uma situação muito, muito importante, que foi quando a Dálida soube que estava grávida e que ia ser mãe. Isto teve muito impacto em si. Teve. Eu, na altura, quando descobri que estava grávida, imediatamente parei de consumir. Tudo? Sim. Álcool, parei. drogas, tudo? Parei. A partir do momento que soube, parei. Foi difícil para mim a adaptação, porque, entretanto, eu trabalhava à noite e tive que mudar a minha vida completamente da noite para o dia e reestruturar-me novamente. Tive que voltar para casa dos meus pais, que era uma coisa que eu não queria, claro. Mas que, na altura, foi a decisão mais prudente que eu podia ter tido, uma vez que tinha um bebê dentro da minha barriga. Portanto, na altura, parei completamente. E correu bem a gravidez? Correu bem a gravidez. Na altura, até falei com o meu médico, expliquei-lhe o que é que tinha feito, se aquilo poderia ter algum impacto sobre a criança. E ele até me disse: uau, é que você nem sequer parece que consome ou que tem esse tipo de comportamentos. E na altura, realmente decidi parar e parei. Até a criança nascer, o meu filho nascer. Mas depois retomou. Depois, passado 2 anos, como estava na casa dos meus pais, a minha relação com a minha mãe não era assim muito positiva e foi muito fácil voltar novamente ao mesmo padrão, porque, mais uma vez, eu não estava a conseguir lidar comigo, a minha parte emocional, eu não conseguia lidar com aquilo que me acontecia na vida. Então a parte mais fácil era voltar a consumir, porque era aquilo que eu sabia fazer, era o comportamento que eu sabia fazer e que eu tinha certeza qual era o resultado que eu iria ter. Sentia mal, quando consumia, eu iria me sentir bem. Portanto, enquanto esta é a solução, enquanto não conheço outra, esta é... Tomava conta dele. Apesar de eu viver com ela, eu vivia com os meus pais e também tomava conta do meu filho, juntamente. Só que eu, como trabalhava, ela ficava muito tempo com ele. Pois. Até que ponto é que chegou esta dependência? Ou seja, qual foi o teto máximo que esta dependência atingiu? Ao ponto de ficar sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. Ao ponto em que tinha que... Nem para mim, nem para comer, nem para pôr gasolina. Houve uma altura que tive... Nem para o filho? Portanto, tudo era para a dependência? Não, isso antes do meu filho. Depois do meu filho nascer, nunca cheguei a esse ponto. Cheguei ao ponto de não ter dinheiro, mas como tinha sempre os meus pais lá, acabava sempre por... Eles eram sempre a retaguarda, não é? Eles acabavam por me ajudar de alguma forma. Agora, este é o... Foi abrupta porque ela morreu de cancro. Em 3 meses descobriu que tinha a doença em junho e em outubro morreu. Portanto, foi uma coisa muito rápida, que mal tive tempo para me preparar, mas também acredito que não há tempo para se preparar quando nos paramos com a morte. Dá a impressão que não. Andamos ali a arrastar, sempre a adiar para que ela não morra, mas chegou um dia que ela realmente teve que partir. E esse momento foi o primeiro momento em que eu tomei consciência que, ok, saiu o pilar lá de casa, o pilar feminino,
o meu pai está sozinho, tenho o meu filho para cuidar, portanto, eu já não posso continuar a fazer. Quando ela morreu, eu decidi constituir família. Quis encontrar alguém com quem eu pudesse partilhar a minha vida, juntamente com o meu filho. E o que acabou por acontecer, passado uns 4, 5 meses depois dela falecer, portanto, consegui realmente... E deixou os consumos depois da morte da sua mãe? Deixei. Ou seja, ela foi o grande motor? Sim, foi o grande motor, porque deu-me ali algo com que me agarrar. Porque se ela não tivesse morrido, isto é um bocado triste dizer, talvez, eu se calhar ainda estava a continuar a fazer as mesmas coisas, porque tinha sempre ali alguém que me amparava, de alguma forma. Sabia que ela tomava conta do meu filho, sabia que o meu filho não ia ficar negligenciado, porque pelo menos estava lá a minha mãe, mas quando ela parte, eu tive que assumir as rédeas. Não tive hipótese. Mal ou bem, tive que fazer as coisas à minha maneira. E é aí que deixa. Bom, no meio deste trajeto ainda há uma recaída, certo? Sim, porque entretanto eu tive um relacionamento e a seguir ainda tenho outro, e quando este segundo relacionamento termina, eu volto outra vez a fazer a mesma coisa, voltei a consumir. Só que neste ponto, consumir, foi a primeira vez que consumir foi mais doloroso Do que não lidar fazer. do que não o fazer. E foi ali que eu tomei Mas uma explique decisão. lá isso melhor, porque isso é tão interessante. Foi o meu ponto de viragem, foi o ponto em que, mais uma vez, eu não me encontrava bem, emocionalmente, e volto a fazer a mesma coisa, volto ao mesmo comportamento já familiar, já conhecido, com a finalidade de me sentir bem, só que quando eu vou fazer, eu já não me sinto bem. Aquilo já não lhe Ainda dava fiquei aquilo que estava à pior. espera. Ainda me senti pior. E eu pensei, pronto, acabou. Não é por aqui. Já não... Acabou-se, Dálida. Então, mas nesse caso consumiu uma vez e teve esta resposta. Logo. Exatamente. E quando percebe, porque isso é muito interessante, porque dá a impressão que é a primeira vez que eu ouço alguém que, quando tem uma recaída, na primeira vez em que volta a consumir, é quase como se houvesse uma rejeição total. Tipo, isto é o quê? Não me dá nada, o que é que eu estou aqui a fazer? E percebi, então, mas se a vida que eu quero é esta, se eu continuar a consumir, eu vou ter sempre isto que eu já conheço. Nunca vou ter aquela vida que eu ambiciono. Logo, eu tenho que fazer uma escolha. Ou paro com isto, ou então continuo com isto e já sei qual é o resultado que vais ter e vou andar aqui amargurada e triste e frustrada, sempre a fazer a mesma coisa. E pensei, não é isto que eu quero. Não quero, acabou-se. Mas isso significa muita coisa. Cortar os lugares onde ia antes, com pessoas que faziam parte deste ciclo de consumo. Isto implica cortar muita coisa. Que era o meu medo. Eu tinha medo de ser rejeitada, eu tinha medo de ser abandonada, tinha medo que não me aceitassem, tinha medo que me julgassem, tinha medo que me apontassem o dedo. E na altura eu pensei assim, ok, ou vives esses medos, ou então assumes a responsabilidade da tua vida e tens a vida que tu queres, custa o que custar. Se houver pessoas que não te compreendem, não te aceitem, essas pessoas vão ter que sair da tua vida, Dálida. E aquelas que realmente te apoiarem, que realmente... Que se percebe. Exatamente, foi aí que eu descobri, ok, com quem é que eu posso contar e com quem é que eu não posso contar. Foi como se houvesse uma peneiragem. Ok, eu tomo uma decisão e automaticamente há coisas que doeu muito. Porque, tal como a Fátima disse, tive que me isolar, tive que deixar de ir aos mesmos espaços que eu frequentava, tive que deixar porque acabei por me separar e tive que começar a reconstruir uma vida nova. Então comecei a experimentar coisas novas. Passado aquele tempo todo, ok, então o que é que eu quero fazer? O que é que eu vou fazer?
E foi aqui que eu comecei a experimentar coisas alternativas. Foi a primeira vez que eu li sobre coaching. Eu não sabia o que era coaching na altura. Eu pensei, uau, o que é que será isto? Eu já tinha algum conhecimento de algumas coisas, de reiki e por aí fora. Então, dou de caras com uma página de coaching no Facebook. E entrei em contato com a pessoa na altura. Fiz um processo que adorei. Que me ajudou, na altura, a criar uma maior estima pessoal. Na altura foi o tema que eu trabalhei no processo de coaching. Que foi tão bom, tão bom, tão bom, tão espetacular que tivessem, em alguma circunstância... Alguma fragilidade? Exatamente. Que estivesse, no fundo, a impedir de levar a vida para a frente. E, Exatamente. Fundo, é isso também que faz hoje, porque tem o seu trabalho, trabalha no aeroporto de Faro. Exatamente. A trabalhar, como já ha trabalhado há tantos anos, mas depois integrou estas outras áreas, onde hoje também é uma mulher feliz com o que faz. Exatamente. Cada vez que se cruza uma alma que se pode dar uma ajuda, é bom. É bom, É bom, a sensação é boa. É bom. Bem, está também na primeira fila uma outra convidada, a Tânia Castilho, que aqui... Olá, Tânia, muito boa tarde, antes de mais. Que representa aqui o evento Mulheres Bordadoras de Sonhos, onde a nossa Dálida também vai dar o testemunho. Explique-me que evento é este que vai acontecer em Tomar. Uns passos para caminhar. Ainda há caminho para fazer, sim. E então trata-se de dar voz à mulher comum para ela poder vir partilhar histórias de vida, como a da Dálida, histórias de pessoas com quem nos cruzamos na rua todos os dias e que nós desconhecemos. Vai ser dia 24 e 25 de março, portanto, este fim de semana. Ainda há algumas inscrições para pessoas que queiram vir assistir ao evento. E em que sítio de Tomar? Em Tomar, na Linda School, é um instituto de línguas e o evento é gratuito, porque se pretende que, de facto, seja uma partilha genuína, acesso. Não é? Exatamente. Exato. É isso mesmo. E, portanto, é uma partilha genuína de cidadãos com uma vida, enfim, eu diria normal. Eu gosto da palavra normalidade. Há pessoas que encaram mal, eu gosto de dizer pessoas normais, porque não estou a dizer que as outras não são, mas é para perceber que são vivências com as quais nós nos podemos cruzar no dia a dia. Às vezes são pessoas exatamente como é o caso aqui da Dálida, que com um testemunho como este faz as pessoas perceberem que por mais que o caminho até agora tenha sido espinhoso, pode-se construir uma coisa muito diferente. Convém é olhar para estes espinhos e olhar como se fossem pedrinhas que nos servem para construir qualquer coisa lá mais à frente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto que neste momento é uma história, faz parte da minha vida, não tem o significado que tem. Claro. Mas é graças a ela que eu estou cá hoje. E as pessoas não se devem desmoralizar só porque neste momento se encontram com um vício. Simplesmente o poder está dentro delas. Portanto, se neste momento se encontram de alguma forma viciadas em alguma coisa, e os vícios podem ser tanta coisa, e hoje em dia o corpo, nós enquanto seres humanos, nós acabamos por nos apegar. Porquê? Porque para mim tudo se resume ao amor. Sempre foi uma tentativa de amor, sempre foi uma tentativa de buscar amor no exterior. Exatamente. Então tudo isto faz todo o sentido. E quando se parte para esta descoberta, depois afinal percebe-se que a grande riqueza está toda cá dentro. Toda. Tudo. É ali um diamantezinho só à espera da oportunidade de brilhar. Bem, minha querida Dálida, gostei muito de a receber. Obrigada, Fátima. É uma mulher maravilhosa e inspiradora, portanto é natural que as pessoas a gostem de ouvir. Tânia, muito sucesso para este evento. Acho que fazia falta um evento assim, com estas histórias, estas partilhas tão ricas. Muito obrigada às duas. Um grande aplauso. Obrigada.